Boa noite! Começando agora mais um Os Analistas. Semana Santa, Santíssima para os religiosos, para os não religiosos, para a arte, para o teatro, para nós. Para todos nós, abençoados com a bênção que melhor lhe aprouver, a bênção de Deus, de Alá, de Oxalá, a bênção de Leonardo da Vinci, de Isaac Newton, de Tristan Tzarrá, de Guimarães Rosa, não importa, que sejamos todos abençoados. E é por conta desse nós que começamos o programa assim. Porque esta semana volta à cena um espetáculo que vocês deveriam ver. Todos deveriam. A Paixão Segundo Nós. Espetáculo dirigido por Tácito Borralho, com um elenco incrível que são todos amigos, então eu vou ficar quieto e vou dizer apenas que recebemos hoje uma das pessoas desse elenco, que é a Lúcia Gatto, atriz. Lúcia, muito obrigado por ter vindo um pouquinho aqui nos Analistas. Eu é que agradeço e aproveito para matar a saudade que estava desse grande amigo. Que bom te ver assim, falando de coisas que muito nos interessam. E entre essas coisas está a paixão segundo nós. Então, né, Natanael? É um grande espetáculo, né? Um espetáculo até ousado. Muito ousado. E só o fato, né? Até o nome, né? O nome do espetáculo já traz uma carga de reflexão, né? Que é importante também até na sociedade de hoje, onde se briga muito pela fé, pela religião, se mata pela religião, né? Eu acho que é um espetáculo interessantíssimo, eu concordo com você, né? Já assisti, né? E parabéns, né? Tácito, né? Tácito, inclusive, Geraldo, né? Há muito tempo atrás, acho que ele nem se lembra, ele era diretor do Teatro João do Vale, bem antes daquela reforma. Ele abriu o espaço do teatro, né? Pra gente tocar uma banda de rock heavy metal, né? Na época, né? Então você já mostra que ele é um cara de vanguarda, livre desses preconceitos, né? Um grande abraço, Tácito, né? Um grande batalhador da arte aí também. É isso aí. Lúcia, e o espetáculo tá em qual edição já? Quarta edição. Quarta edição. E com algumas boas novidades, né? Assim, para o nosso espectador aqui, em linhas gerais, como que explique para a gente como que é em linhas gerais? É a história da Paixão de Cristo, mas com um viés artístico. Isso, explique para a gente como é que é. O que as pessoas vão encontrar no teatro? Elas vão encontrar um trabalho não convencional, um trabalho que traz uma polêmica no sentido de se discutir e se rediscutir essa paixão, como muito bem vocês disseram aqui, em tempos de crise, em tempos de 80 tiros, em tempos de genocídio, em tempos de refugiados não respeitados. É muito importante a gente trafegar por princípios que vão além dessa ou daquela proposta religiosa. Eu acho que quando a gente tem na frente de uma companhia, de uma cooperativa, como é o nosso caso, que tem à frente um dramaturgo da estatura de Tácito Borralho, fica bem interessante a gente se posicionar dessa forma diante de um espetáculo complexo, diante de um espetáculo polêmico. Polêmico por quê? Porque ele vai tratar da paixão de acordo com o que aparece, de acordo com aquilo que circula na cabeça de Pôncio Pilatos. Então ele aparece, é um espetáculo baseado, né, na obra do Khalil Gibran. Khalil é baseado nos contos, naqueles contos censurados, nos contos apócrifos, né? Então ele vai trabalhar com uma ideia de
tentação, com a ideia de desejo, com a ideia de desnudamento e com a ideia de partilha, que vai para além daquilo que o cristianismo, que o próprio cristianismo estabelece. Vai para além disso, porque ele propõe uma outra visão, ele propõe que você, lá, enquanto espectador, exercite essa potencialidade de entrega, de desnudamento e de compreender o humano, né? Compreender o humano, principalmente quando esse humano não se compreende tão bem. E o que sobrou, Esse talvez seja, esse talvez seja o mote. Mas, assim, em termos de percepção da quarta versão, a gente tem uma proposta mesmo de pesquisa que envolve uma cenotécnica mais afiada, uma cenografia mais pesquisada, que é exatamente para que a gente, enquanto ator, enquanto atriz, possamos, de uma maneira híbrida, desenvolver aquilo que a gente gosta, que é a interpretação para as pessoas, para o todo, né? Então, que é o que a gente quer fazer. Então, é um espetáculo realmente de desnudamento para todos nós. Aonde que se encontra com a Paixão de Cristo, essa que é a história mais encenada de todos os tempos? Aonde que a gente sente essa confluência dessas histórias? Ou não sente? A gente sente porque a gente fala do humano. E são os mesmos personagens, né? Basicamente. E esse humano, na verdade, ele revela também. Esse humano que a gente propõe em Cristo, ele também propõe o contrário. Ele também propõe esse Cristo em nós, nas nossas ações diárias. Ele propõe essa ideia. Cristo se encontra afinado em ética, em doação, em percepção da vida, em desejos, em tentações, em totalidade, em universalidade. Então, por exemplo, é um Satanás representado com um macho e uma fêmea. É um Cristo que tem o preto e o branco. Então, ele vai tratar o tempo todo dessa universalização. Ele vai tratar do mais simples, que às vezes é o mais difícil a gente ser convidado a partilhar, que é essa ideia de doação, essa ideia de estarmos prontos para o outro, né? Sem nenhum clichê, sem nenhuma adoração vulnerável, sem nenhuma superficialidade, mas é uma outra doação, né? Uma outra entrega. É uma espécie de quebra de tabu também, né? Porque a sociedade convencionou a achar que Jesus Cristo é aquela pessoa loira, de olhos, cabelos grandes, olhos azuis, né? Sim. Aquela pessoa ali reluzente. E isso, na verdade, ninguém tem afirmação correta de como foi, né? Tem estudos que mostram que era mais próximo até do negro ali da região ali. E exatamente isso é um grande tabu. Tem uma banda, Geraldo, chamada Dorsal Atlântica, que alguns anos atrás fez um disco completo, uma ópera rock até, tratando disso, que ele colocou Jesus como um negro que morava na favela do Rio de Janeiro, né? E construiu tudo em cima disso, né? E as pessoas às vezes ficam chocadas com isso porque tem medo de desmistificar uma coisa que não é palpável ali, né? Está aberto a várias interpretações. É que nem na história do Suassuna, o Cristo... não, é Deus que é representado por um negro, um ator negro. No Alto da Compadecida. E o Dorsal Atlântica não é uma das preferidas do nosso amigo Popó? Também, Dorsal Atlântica é uma banda... Eu acho que quando a gente se aproxima dessa potência, desse universo, a partir do que acontece na consciência de Pôncio Pilatos, esse estranhamento já torna Cristo mais humano, mais longe dessa
dessa coisa uniformizada, dessa que a marca gente que tem, dessa coisa do estereótipo, desse ou daquele. E permite para a gente, enquanto ator, ficar muito mais à vontade na nossa interpretação, nos nossos papéis. Eu sou Maria na peça. O Pôncio Pilatos é o Raimundo Reis, né? O Pôncio Pilatos, não. Pôncio Pilatos é Domingos Tourinho. É Tourinho, né? Reis Satanás. Isso, exatamente. E teve modificação no elenco esse ano? Tem mais, eu não posso ficar dando spoiler, mas exatamente. Houveram sim modificações. Tácito tem uma facilidade muito grande em conjugar dentro do elenco atores com vários tipos de experiência, né? Atores que sejam mais jovens, atores que estejam num outro momento da interpretação, atores que têm várias experiências diversificadas em vários ramos ou que atuam em várias áreas, além de idades diferentes. Então, essa facilidade traz para o elenco uma coisa muito interessante, que é um hibridismo, né? Que é essa inovação e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de você exercitar de uma forma exigente um texto complexo, com uma riqueza de dados, com músicas que nos interessam, com uma cenografia que permite que a gente fique com os olhos atentos para uma outra pesquisa de teatro. Então, e é isso que a gente, enquanto ator, também busca. Né? Nós buscamos, para além dessa ou daquela vertente dramatúrgica, a gente também busca pesquisa, também busca inovar, mesmo diante, e principalmente diante de um espetáculo que vai exigir da gente técnica, disciplina, envolvimento e o olhar sempre pronto para a próxima novidade. Direção Isso do Tácito Borralho, aí tem Lúcia Gatto, você fazendo Maria, Raimundo Reis que faz o demônio, além de outras pessoas que também... Domingos Tourinho. Tem Domingos Tourinho. Satanás, demônio, eu não conheço muito bem esses caras aí, não tenho muitas relações com eles, viu, Natanael? Acho que ninguém conhece, né, Geraldo? Porque ninguém sabe nem se existe, né? Quem mais está lá no elenco, Ivone Lúcia? Araújo, Tatiane Soares, entre outros atores. E estamos lá firmes para disponibilizar para todos numa grande celebração o que é essa paixão. Essa paixão segundo nós, segundo o humano diante daquilo que se revela para a gente, sempre uma nova possibilidade de descobrir outro. Eu acho que tem uma música na peça que pede para que a gente abra as portas da igreja, né? Abram as portas da igreja e deixem as portas do coração abertas também. Certo. Então, esse é o sentido, né? Nesse sentido, a humanização dessa paixão, ela traz muito, ela traz para o público a coisa da provocação, ela traz uma reflexão, porque sai do estereótipo, sai de uma visão, de um senso comum. E traz para a gente coisas das quais nós precisamos nos aproximar, que nós precisamos discutir. Sim, ela traz Lúcia, a possibilidade crítica também da discussão do que é esse Cristo, assim como estaria a discussão do que seria qualquer outra possibilidade simbólica para a gente nos dias de hoje. Certo. Então, Teatro Arthur Azevedo, quinta e sexta-feira, 8 da noite. Ingressos normais na bilheteria? Isso. Esperamos vocês e estaremos lá prontos para a paixão. Ok. Obrigado, Lúcia, por sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu não vou falar... Em nome da Coteatro, eu que agradeço. Isso, eu vou falar que nem falam os americanos, então break your leg para não fazer, que o povo pode não entender aqui, né? Obrigado, Lúcia. E a gente volta daqui a pouco com outro assunto, mas que tem muito a ver também com a humanização da nossa sociedade, da nossa comunidade. Já recebemos o professor Davi Bolsas aqui. De volta aqui com os analistas, hoje estamos fazendo um programa mais rico. Recebemos a professora e atriz Lúcia Gatto. Rico culturalmente. Culturalmente, porque quem é rico culturalmente e espiritualmente como nós, Natanael, está pronto para todas as lutas. Cuidado aí, porque senão eu vou te botar na turma de Lázaro. Não, imagina, eu sou um
filho de imigrantes comum. Enfim, aqui com a gente agora, a partir do segundo bloco, o professor Davi Bolsas, que vem falar de um tema que tem um dado que é extremamente preocupante e, ao mesmo tempo, parece meio invisível aos nossos olhos no nosso cotidiano. Vocês sabiam que nós temos aqui na população de São Luís quase 1/3 da população, 320 mil pessoas, com alguma deficiência? Pode ser auditiva, de locomoção, mas são 320 mil pessoas com necessidades especiais. O senhor e a senhora já pararam para pensar nisso? Talvez tenha alguém na sua família, um primo, uma tia. Será que ele está sendo bem atendido? Pois isso vai ser discutido amanhã aqui em São Luís. Não é isso, professor Davi? Seja muito bem-vindo aqui aos analistas. Bem, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer, né, vir ao programa, o analista, tenho uma admiração pelo trabalho de vocês. E, enfim, a gente está lá na universidade promovendo esse seminário, é o primeiro seminário de hospitalidade e acessibilidade. Nós nos propomos a discutir um pouco mais essa questão da inclusão e da acessibilidade em si, né, dentro da perspectiva universitária, dentro da perspectiva acadêmica. Como você destacou, nós temos aí praticamente 1/3 da população aqui nossa, né, que com algum tipo de deficiência. Professor, eu fiquei estarrecido com isso, quase 1/3 da população. Tudo bem que eu, como você falou, estou com a asinha quebrada, mas o meu é temporário. Professor, esse dado vem da onde? Olha, os dados oficiais do IBGE, né, por exemplo... Do IBGE. Quando a gente fala, por exemplo, da população brasileira, são mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Se nós observarmos quase 1/4 da população brasileira. Praticamente 1/4 da população. Desses números de São Luís do Maranhão, qual a necessidade, assim, porque são vários tipos de necessidade. Às vezes a pessoa tem uma visão de um olho comprometido, uma deficiência, né, não tanto locomotora, a gente costuma muito associar a questão locomotora. Né? Dentro desse número, assim, aqueles casos mesmo assim, que requer cuidados mais especiais ainda, né? Você tem esses dados, esses números? Na verdade, assim, quando a gente pensa um pouco na realidade universitária, né, nós temos pessoas com deficiência das mais diversas, visual, auditiva, locomotora, né? Quando a gente pensa na própria ideia do que é uma pessoa com deficiência, é alguém com um impedimento intelectual, físico, sensorial e cujas barreiras, que podem ser físicas, atitudinais, impeçam o seu ir e vir e a sua própria aquisição de direitos, né? As pessoas de alguma forma têm dificuldades de conseguir ir à universidade, ir a um local público, usufruir de um serviço, né, promovido por uma empresa. Então são muitas situações que fazem com que essas pessoas tenham dificuldades de ocupar os espaços, né? Elas acabam sendo de fato excluídas. E de onde partiu a ideia de trazer essa discussão à tona? É do curso de hotelaria e turismo e hotelaria, professor, a propósito? Bem, a gente, na verdade, o evento surgiu como uma ideia, uma discussão em sala de aula, né? Nós temos alunos com deficiência na universidade. Hoje eu tenho um aluno com deficiência auditiva, nós temos uma intérprete que o acompanha, temos pessoas com deficiência, alunos com deficiência visual e no semestre passado chegou o nosso primeiro aluno autista, né? Na prática, esse aluno foi assim um grande estopim ali dentro para a gente, porque nós percebemos que nós não estamos de fato preparados, né, para lidar, né, com e receber bem as pessoas com deficiência. Uma coisa é eu ter, como você mesmo mencionou, um amigo, um parente, um tio, um primo, uma pessoa com deficiência que no âmbito familiar eu interaja com essa pessoa. Outra coisa é quando eu respondo pelo processo de aprendizagem desse indivíduo e, portanto, isso requer uma preparação muito séria. Essa é a proposta do evento, que a gente consiga envolver diversas pessoas com e sem deficiência, as mais diversas entidades que discutam, né, os temas da inclusão, para que a gente, de fato, de forma muito humilde, nós nos colocamos na universidade numa postura de aprendizagem. Nós precisamos aprender, nós sabemos que a universidade, ao longo dos últimos anos, tem investido em infraestrutura, em tecnologias assistivas, né, na criação de condições para que os alunos, de fato, sejam incluídos.
mas, acima de tudo, nós percebemos as barreiras atitudinais. O comportamento das pessoas é o que nessas situações é mais relevante. Tá? Então, servidores, professores, estudantes de forma geral precisam ter isso em mente. O Natanael, ontem eu estava conversando com os meus amigos lá da Escola Modelo e tem um aluno lá que tem deficiência auditiva. Aí tem duas, quando as aulas ele é acompanhado por duas pessoas que traduzem em libras. É outra coisa que fica quase inédito aqui no jornalismo, pouco se fala nisso, e eu acho isso de uma atitude absolutamente incrível, de um aluno estar lá servido por alguém traduzindo. Aí, pelo que eu entendi, professor, é o mesmo caso lá do curso com este aluno. Perfeito. Eu entrei na universidade há 10 anos, e quando eu entrei nós ainda não tínhamos essas possibilidades. Hoje nós temos servidores concursados, pessoas que de fato são intérpretes de Libras, e aí, é claro, temos os intérpretes, eles contribuem muitíssimo, a nossa turma não funcionaria como funciona se os intérpretes não estivessem ali acompanhando, mas a gente sabe que também tem outras questões envolvidas, né? Por exemplo, a própria postura do professor. Alunos, por exemplo, com deficiência visual, muitos, nós temos o setor de núcleo de acessibilidade, que faz as transcrições para o Braille, alunos que inclusive nos pedem antecipadamente os PDFs, os textos, para que eles possam, né, ler e acompanhar com brevidade. Portanto, ainda que nós tenhamos as tecnologias, ainda que nós tenhamos a infraestrutura necessária, é importante que os professores se antecipem, né, e criem as condições de aprendizagem adequadas para os alunos. E é um seminário, o tipo de evento é um seminário. E ele vai ser dividido como? Como é que vai ser abordado o tema? Bem, esse é o primeiro seminário de hospitalidade e acessibilidade da UFMA. Hospitalidade me chamou bastante atenção também, professor, porque hospitalidade é aquela história, né? Se não é contra a lei, é possível. Você não é obrigado a ser hospitaleiro, mas sendo, é que nem ética também. Hein, Natanael, o que se vê aí na política brasileira? Tantas coisas antiéticas. Então, você falar em hospitalidade num momento tão rude como esse que a gente vive, me parece que vem bastante a calhar o título do seminário, professor. Desculpa interrompê-lo, mas o senhor ia explicar hospitalidade e... Hospitalidade e acessibilidade. Hospitalidade... isso, se a gente pensar na história antiga, na Grécia, na Roma antiga, isso é uma prática natural, genuína do indivíduo, né, dos povos, de bem acolher as pessoas, de bem receber. Então, hoje, quando a gente discute hospitalidade, a gente fala de aspectos relacionados a hospedar, a alimentar, a entreter e ao bem receber, né? A gente entende essa inter-relação hospitalidade e acessibilidade, porque na forma mais genuína, a hospitalidade pretende bem receber aqueles que mais precisam. Portanto, o nosso seminário tem uma diversidade de atividades que serão relacionadas, uma diversidade de mesas, né? A primeira conferência, o tema principal é acessibilidade nos tempos atuais. A mesa que sequencia essa, nós trataremos sobre políticas públicas para a pessoa com deficiência, isso pela manhã. Na parte da tarde, nós temos duas mesas bem interessantes. Uma delas, como receber as pessoas com deficiência nas organizações, né? E o fechamento dessas mesas, nós vamos discutir, é uma mesa muito interessante, de alunos, né? Nossos discentes da universidade, que vão falar da sua experiência inclusiva. E aí nós demandamos a esses alunos que não apenas colocassem pontos positivos, o que a universidade tem avançado, né? Que tipo de suporte que eles têm atualmente e que eles consideram que seja positivo, mas acima de tudo, e o que é um dos objetivos do nosso seminário, que eles possam trazer a realidade, quais são as dificuldades, quais são os problemas, porque a gente precisa atuar nesses problemas, nessas dificuldades, né? E a partir desse mapeamento de necessidades, nós consigamos propor melhorias, né, do ponto de vista gerencial na própria instituição. Além disso, eu gostaria de destacar
que nós, enquanto universidade, nós trabalhamos na formação de profissionais. Amanhã esses profissionais eles vão ocupar as mais diversas organizações e eles servem como multiplicadores dessas ideias, multiplicadores e, além disso, gestores, tomadores de decisão, que possam incorporar o tema da inclusão e da acessibilidade nos mais diversos âmbitos que eles possam atuar. A gente faz agora mais uma paradinha e voltamos em seguida com o professor Davi Bolsas aqui nos Analistas. Estamos de volta aqui com os analistas. Eu resolvi mostrar aqui ao senhor e à senhora o momento que eu venho passando ultimamente. Natanael falou aqui no programa, quando o Felipe Clã esteve me substituindo, que eu fiz uma cirurgia no ombro. E estou passando por essa situação aqui nos últimos 30 dias. Alguns de vocês que acompanham sempre o programa já sabiam disso, mas eu tenho tirado esta tipóia, que é um limitador e um protetor de movimento que eu tenho usado. Eu resolvi colocar agora para dizer para vocês que é muito difícil a gente compreender certas situações quando nós não as sentimos na pele. Eu e os amigos, as pessoas que têm consciência, Natanael falava aqui no intervalo das situações que a gente vê nos supermercados. No sábado mesmo eu saí andando de minha casa, uma boa caminhada para o supermercado, já que eu não posso dirigir, e na porta eu vi duas pessoas parando na vaga de cadeirantes e fiquei vendo quem é que saía de lá. Um rapazinho desses com a barba feitinho, que devia ter uns 22 anos de idade, muito tranquilo, com sua bermudinha de tactel. E a outra situação a mesma. A gente vê frequentemente, o senhor vê, a senhora vê isso bem aí. Será que está correto? Eu já levei uns 2 ou 3 trancos aqui e dói. Imagina quem tem 0% de visão, que é obrigado a sair desviando de doido na rua. Então, é preciso que a gente estimule a nossa consciência através do olhar para o próximo. Você falava, Natanael, dessa questão do supermercado que você observou outro dia. E acho que todos observam. Geraldo, acho que, como eu estava conversando no intervalo, falta também uma questão de consciência de quem tem mobilidade, quem tem facilidade para quem não tem. Porque o que a gente vê até não é nem por maldade, assim, a correria do dia a dia, e as pessoas não prestam atenção no que está no entorno ali, acho que não tem um olhar mais sensibilizado para o que está ao redor. E ao redor acontecem muitas situações que a gente precisa, né, ter cuidado, porque assim acaba ofendendo, machucando, né? Aquela coisa, quem recebe isso e está numa condição inferior é mais doloroso ainda. E quem faz isso acaba nem percebendo, né? Acho que é aquela coisa que é o bloco do eu sozinho. Né? Isso precisa mudar, acho que precisa mudar muito mais a consciência, claro que aliado às políticas públicas que são necessárias para a população saber a real dimensão do que é ter dificuldade de mobilidade, para ter uma consciência melhor até no tratamento das pessoas no dia a dia. No tratamento que eu digo não médicos, mas no tratamento, né? No ônibus, no supermercado, num show, num evento, né? Para as pessoas saberem estar inclusas na sociedade sem nenhum tipo de barreira ou cerceamento. Então, professor, será que agora a gente dá um passo e vai ver mais campanhas e menos propagandas de inauguração na nossa mídia? Bem, é muito bom assim o comentário de vocês, e é importante destacar, né, que quando a gente discute hospitalidade, né, com essa relação com a acessibilidade, acima de tudo, o que pesa, né, os fatores que vão pesar para a hospitalidade é, acima de tudo, o fator humano, o elemento humano, né? Por isso discutimos os fatores atitudinais. Por mais que eu faça investimentos em infraestrutura, por mais que eu invista em tecnologias assistivas, mas é fundamental, né, que as pessoas, né, tenham um comportamento com empatia, né, tendo a sensibilidade, né, de se preocupar com o outro e criar condições dessa pessoa se sentir incluída. Né? Então, assim, a gente destaca isso muito dentro das nossas discussões, de que o fator humano ele é fundamental. Muitas vezes falta infraestrutura, faltam tecnologias, mas quando as pessoas se propõem a ajudar, essas
essa escassez de infraestrutura, de tecnologias acaba sendo superada. As pessoas são muito importantes nesse processo. Ao mesmo tempo, dentro do que vocês estão destacando, né, a gente percebe um avanço, ainda que nós não estejamos na situação que nós desejamos e sabemos que é importante, né? Mas hoje nós vemos, por exemplo, dentro das políticas públicas, isso já é discutido, né? Por exemplo, deputados que se elegem, né, que defendem a causa da inclusão, da acessibilidade, essas pessoas começam a ocupar cada vez mais espaços de poder, de discussão, de definição de políticas públicas, uma legislação que já muitas vezes impõe às empresas que elas possam inserir pessoas com deficiência, né, nas suas práticas, né, já tem uma reserva de vagas, né? Isso é mais direcionado às empresas, grandes empresas de maior porte, mas a gente sabe que seria muito importante que, independente do porte, que as empresas se sensibilizem e consigam incluir pessoas com deficiência nas suas práticas. As pessoas que vão participar dessas mesas redondas, que vão fazer o seminário acontecer, foram escolhidas por especialidades? Professor, como é que está essa distribuição? Muito bem, a nossa organização do evento é um evento um evento institucional, uma ação de extensão da universidade. Nós contamos Mas é aberto ao público? Aberto ao público, é um evento gratuito, aberto ao público. A organização do evento ela tem sido realizada pelo Departamento de Turismo e Hotelaria, pelo Departamento de Comunicação, pelo Núcleo de Acessibilidade, pela Comissão de Acessibilidade CCSO, pela Pró-Reitoria de Extensão, e nós chamamos especialistas para justamente nos ajudarem na construção desse evento. Então, diversas entidades relacionadas à pessoa com deficiência farão parte e fizeram parte também da organização desse evento. Então, por exemplo, teremos representantes da Comissão de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência da OAB, nós teremos a representante de Fórum de Entidade de Pessoas com Deficiência, especialistas, pessoas que são militantes na área da acessibilidade. Portanto, foi um evento construído por e para essas pessoas, né? Vai ser no curso de turismo ali na Cândido Ribeiro? E o evento vai ocorrer na Fábrica Santa Amélia, né, um espaço revitalizado ali no Centro Histórico de São Luís. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Eu estive visitando a fábrica logo depois que foi concluída a reforma, professor, e é um espaço absolutamente belíssimo, que demorou um pouco a ser ocupado, inclusive pelo curso, embora tivesse reservado há muito tempo. Lá se respeita a questão da acessibilidade e contempla toda a riqueza histórica que a Fábrica Santa Amélia legou para o Maranhão? A gente sabe que há uma diversidade de critérios, né, que precisam ser obedecidos, né, de acordo com o IFAM, para que haja proteção do nosso patrimônio histórico-cultural. A fábrica, ela apesar, né, dos critérios que precisam ser obedecidos, nós conseguimos, de alguma forma, trazer algo da acessibilidade para os espaços da Santa Amélia. Então, nós temos, logo que você chega nas calçadas, o piso tátil, nós temos algumas sinalizações, as rampas de acesso, banheiros adaptados, é claro, elevadores, por exemplo. É claro que há muito ainda se pode fazer, né? Mas a gente precisa reconhecer que algo foi feito. Foi interessante, ontem nós estivemos com um representante de uma das entidades relacionadas à pessoa com acessibilidade, e eles nos falou da ideia da integração entre os prédios da instituição, da universidade. Não basta que o Centro de Ciências Sociais, o Centro de Ciências Humanas, dentre outros centros, tenham rampas ali internas, tenham espaços de acesso para cadeirantes, por exemplo, usuários de cadeira de roda, mas que os próprios prédios sejam integrados, né? A gente não pode separar, né, como se não fosse um todo, né? A universidade é um todo. Então, todos os espaços eles precisam ser interligados e propiciar esse deslocamento entre as pessoas. Natanael, não sei se você já foi lá na fábrica. Tive a oportunidade, estou querendo ir, geral. É absolutamente lindo. Eu tive num evento, numa dessas feiras do Sesc da Guajajara, que foi lá e foi belíssimo. Agora, em compensação, a Rua Cândido Ribeiro, que é a que recebe a fábrica, tanto de um lado quanto do outro, que são dois prédios, é um caos. É aquela calçadinha dessa largurinha que eu comi o pão que o diabo amassou e dormido para ir para o Jornal de Hoje, na década de 90, que eu trampava lá na Cândido Ribeiro. E imagina isso o padre Tracajá, na época que ele subia para o Largo
como é que chamava lá? O Largo do... Enfim, vamos deixar Josué Montello em paz. Professor, mais tarde a gente finaliza a chamada para o evento, mas nós temos um quadrozinho aqui que nos ajuda a dar nome aos bois. É bom terceiros não prestarem atenção, inclusive com suas assessorias, para a surpresa não ser quebrada. Porque por enquanto é para o professor Davi. Vou lhe mostrar aqui porque o senhor vai participar do nosso quadro Bloqueia ou Compartilha. Tá nas redes sociais, né, professor? Então já entendeu. Vamos ver o que o senhor acha dessas figuras aqui, sempre respeitando o nosso tema. Bota o primeiro. Tá aí a primeira-dama Michele Bolsonaro, que se diz uma defensora dos portadores de necessidades especiais. O senhor bloqueia ou compartilha? Eu bloqueio. Bloqueio, sobretudo, porque eu não percebo nesse governo um avanço em termos de políticas de fato inclusivas, né? Uma política bem definida para que a gente avance. A gente está discutindo esse tema aqui no programa, a gente vê que há muito a avançar e é fundamental que as políticas públicas, que o governo federal possa direcionar algo que traga melhorias de fato para a população brasileira. Então aquele negócio na posse lá foi só uma medida populista como tantas outras, né? Do nosso presidente aí, como está sendo do diesel agora, né? Perfeito. Enfim. Cada um bloqueia ou compartilha quem quiser, não? Tu bloqueia ou compartilha, Michele Bolsonaro? Não, Geraldo, eu já vejo da seguinte forma. Eu acho que naquele momento ali tinha... apesar de que eu sei que é uma coisa populista, mas eu acho que naquele momento ali, quando o Brasil vendo tudo aquilo ali, eu acho que foi uma medida positiva. É um gesto. Né? E há de se valorizar gestos. Então, assim... Lógico. Pelo gesto, assim, eu compartilho, né? Eu não compartilho o entorno, esse modelo de pensar de direita contra as minorias, né? O modelo de pensar bela, recatada e do lar, né? Vamos ao segundo nome. Aí, ó, esse aí também tem responsabilidade no negócio. O Canindé Barros, lá da SMTT. Bloqueia ou compartilha? Olha, eu fico em dúvida aqui, vocês me colocaram numa saia justa aqui, né? Eu tô aqui, fico meio sem saber o que falar, né? Vamos dizer assim, que a gente, por eu compreender que as iniciativas dentro, né, da prefeitura que possam se relacionar ao bem da nossa cidade, eu vou dizer que eu compartilho, tá? Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no tema, né, das ações da SMTT, mas a priori eu tenho acompanhado algumas iniciativas de outros membros aí do governo e compreendo que tem coisas positivas. Esse trânsito de São Luís é uma luta eterna, né, Natanael? Difícil, né, Geraldo? Seu Canindé, tomara que ele durma bem. Terceiro nome. Tá aí, ó, esse aí também gosta de fazer umas ações, o deputado estadual Duarte Júnior, ex-gerente do PROCON, gerente no sentido amplo. Bem, eu vou bloquear o Duarte Júnior, com todo respeito à sua militância, atuação, né? Eu acho que ele chegou agora como deputado, né? Mostrou um trabalho muito interessante no PROCON, né? E a gente tem aí a expectativa de que algo, né, dentro da sua militância como deputado possa aparecer. Eu falei que bloqueio, na verdade eu vou colocar assim, eu compartilho a partir do passado que o Duarte Júnior acabou tendo uma atuação muito interessante, só que eu não posso falar sobre o futuro. Certo, eu bloqueei em relação ao futuro porque ele não me porque ainda não se sabe, né? Ainda não sei. O futuro a Deus pertence. Último aqui, bora ver, tem mais um. Bom, já que o senhor está no olho do furacão lá na UFMA, o senhor bloqueia ou compartilha a reitora Nair Portela? Olha, eu compartilho. A nossa reitora, a professora Nair Portela, é uma pessoa super dedicada à instituição, né? Uma pessoa que recebe os professores, que tem se envolvido com todas as discussões da universidade. Em outros momentos, a gente teve um pouco de dificuldade de conseguir acessar a reitoria, de discutir, né, os diversos temas que envolvem a universidade. Hoje eu vejo a professora Nair como uma importante representante institucional nossa, inclusive vai fazer parte amanhã do nosso evento.
e eu com certeza compartilho a nossa reitora Nair Belo. Você vai votar nela? Natanael. Ou no Natalino Salgado? Pode votar em 3, pode votar em 3. Eu vou escapar dessa, se o voto é secreto lá na universidade, eu ainda tenho que pensar um pouco sobre isso. Professor, agradecer por compartilhar com a gente, ajudar na análise dessa situação tão importante, já que nós temos 1/3 da nossa população precisando de uma atenção especial. Faça o seu chamamento para o evento de amanhã, o seu encerramento, e muito obrigado por ter vindo aqui. Bem, agradeço o espaço, chamar todo mundo, convidar todos que de alguma forma têm dificuldade e têm curiosidade, saber como melhor interagir com pessoas com deficiência. Esse evento de amanhã, o Seminário de Hospitalidade e Acessibilidade, é voltado para isso. Então, gostaria de chamar todas e todos a participar amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Fábrica Santa Amélia, ali na Rua das Crioulas, no centro, pertinho, ali em cima da Fonte das Pedras, para se integrar, né, à nossa atividade e compreender um pouco mais esse universo da acessibilidade, que com muita felicidade nós estamos conseguindo promover o debate, a discussão, e queremos todos envolvidos aí cada vez mais cientes, pensando que as pessoas são multiplicadores nos diversos âmbitos, né, dessas ideias. Né, Natanael? Queria aproveitar, já mandar um abraço para a Alessandra Pajama, aí tive a oportunidade de acompanhar o seu crescimento profissional na área de acessibilidade desde o início. Sei que ela tem um coração enorme aí, luta bastante por quem não tem, né, mobilidade, vários projetos, como inclusive praia, atuação de tradução de eventos, de show. É uma militante, é uma grande batalhadora. Um grande abraço para a Jama. Não vou poder ir lá, né, porque essa correria diária do seminário, mas se tivesse tempo estaria lá com certeza. É isso aí. Agradeço mais uma vez aqui ao professor Davi, integrante da brilhante família Bolsas Silva. E quero mandar um abraço também para o professor Pedro, lá de Alcântara, que gentilmente bateu um longo papo comigo falando do programa, nos ajudando nesse vai e vem de informação, de discussão, para que tenhamos uma comunidade mais justa, mais compreensiva, mais honesta, mais integrante, porque tudo isso é a felicidade de todos nós. Grande abraço a todos e amanhã estaremos de volta.